Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos da Seichonoye, onde toda sexta-feira, neste canal, nós veiculamos um conteúdo novo, a partir das 20 horas. Nos acompanhe, ative o sininho e receba as notificações dos conteúdos, que toda sexta-feira nós disponibilizamos por aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é pauta na vida de muitas pessoas. Muitas vezes motivo de uma certa preocupação, de alguma ação ou hábito que precisa mudar, para que a pessoa entre num equilíbrio mental, físico, espiritual e tenha, de fato, um sono tranquilo. Esse é o nosso tema da conversa de hoje. Como ter um sono tranquilo? Ou para tornar o sono tranquilo? E para conversarmos aqui neste dia, eu recebo os nossos orientadores da Regional São Paulo-Jabaquara, o preletor em grau sênior, Antônio Fernando Barbosa Ribeiro da Silva. Bem-vindo, preletor. Obrigado, Ellen. Obrigado, Marisa. Valeu. Obrigado a vocês aí pela nossa audiência de hoje. Prazerzaço estar conosco, estar de novo nesse ambiente aqui para a gente poder falar um pouco sobre sono, né? Essa coisa que hoje, como você bem falou, é pauta hoje, né? A nossa sociedade hoje tem crises aí de muita insônia, muita preocupação. Vai ser bacana falar. Um prazerzão também. Você vai apresentar, né? Mas está com a Marisa, vai ser um prazer enorme. Né? Rivera, Marisa, que foi colega nossa aqui na sede central, está aí em Curitiba. E você, conduzindo isso. Muito obrigado, Ellen, pela oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos, preletor. Muito obrigado pela presença. E também para abrilhantar essa nossa conversa, da Regional Santa Catarina Joinville, preletora em grau sênior, Maritza Clarice Telo de Montreal. Bem-vinda, preletora. Olá a todos, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Na verdade, é uma estreia aqui no Diálogos, então eu estou muito olhando essa conversa sobre o sono, que é tão importante, né? Muito obrigada. Muito obrigada, Maritza também. Que alegria, Que alegria falar sobre um assunto, que hoje permeia a vida de muitas pessoas, de fato, que é motivo da busca de autoconhecimento, da busca muitas vezes de uma ajuda e, claro, o ensinamento da Seichonoye através das suas práticas, das suas ações, das suas ferramentas
podem nos ajudar a ter um sono mais tranquilo, né? Então, vamos começar a conversar sobre isso, né? E eu gostaria de começar, então, com o preletor Antônio Fernando, né? Perguntando para você, preletor, poderia trazer para nós um pouquinho da ideia por que muitas pessoas não têm um sono tranquilo? Que fatores colaboram para que esse bem-estar e esse momento de sono não seja repousante? Não seja, como minha mãe falaria, revigorante e restaurador. Quando eu recebi o convite, né, para nós participarmos desse diálogos com esse tema, coincidentemente, naquela semana, numa das revistas semanais aí que a gente lê, além do virtual, também gosto do papel, gosto do analógico, gosto da escrita, né, no papel mesmo, na revista. Vamos lá. E aí, coincidentemente, o tema se tratava sobre isso, né? Sobre a batalha do sono. Olha que bacana, né? E, quer dizer, bacana o tema, né? A reportagem, mas a coisa é preocupante. E tem uma Associação Brasileira do Sono, né, que fez uma pesquisa lá em 2021 para 2022, e eles é um número até meio assustador. Já existia aí 40% das pessoas com dificuldades de ter um sono bacana, né? Como brinquei agora, restaurador, revigorante, aquela coisa saudável, né? Mas pós-pandemia, né, era de 44% esse incômodo, né? Pós-pandemia subiu para 70%. O brasileiro hoje tem 70% da população tem algum nível de dificuldade de sono, de ter um sono tranquilo, aquela coisa com profundidade, com um sono profundo, onde você realmente recupera suas energias e tudo mais, né? E isso é muito preocupante, né? Até uma dos vícios, né, que as pessoas têm antes de dormir são as telas, sejam de computador, sejam do celular, e os caras escrevem ali, né, os que fizeram essa matéria, né, os estudiosos ali, os pesquisadores, né, isso também lá, feito também balizado pelo Instituto do Sono, né, aqui em São Paulo, por exemplo, 60% do povo aqui em São Paulo, né, tem dificuldades de ter um sono, startar um sono tranquilo, né? E uma das coisas que ele fala que é isso, justamente o que eu acabei de falar, né? Que a nossa biologia ela não se adapta à exposição constante, né, dos celulares. Isso de uma coisa, né, de estar ali, faz parte da gente, né? E tem gente que não consegue desconectar disso. Sem contar as sujeiras todas, né? As preocupações, as aflições, né, que a gente acaba levando para a cama, né? E eu até vou utilizar aqui, Ellen, o Verdade da Vida, volume 8, justamente no capítulo 1, né? Eu sei que não precisa mostrar, mas só para desencanar o hábito de mostrar o livro. O professor, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele escreve o seguinte no capítulo 1 do Verdade da Vida, volume 8, que fala, né, sobre a afinação da mente. E ele fala que lá, esse livro foi editado em 1962, pouco tempo do século passado. E aí ele escreve o seguinte, que nessa vida moderna, lá em 1962, existiam os tais dos carros sonâmbulos. O que é esses carros sonâmbulos? Ele lá começando a falar, né, que a vida urbana está trazendo muito movimento, muita agitação, aquela coisa toda. Isso em 62, nós estamos em 2024. Olha quanto tempo faz, o negócio parece que é atual. As pessoas meio que começou a ter muito acidente, os carros saíam da estrada e seguiam direto e se acidentavam, provocavam acidentes. E por que isso, né? Porque as pessoas dormiam no volante, acabavam dormindo no volante. E o mestre faz essa analogia justamente conosco, né? No sentido de que a gente vai para a cama e leva todas as nossas preocupações, tensões, aflições, né? Toda a carga emocional pesada da nossa rotina do dia para a cama. E ele escreve o seguinte, nessa coisa ele fala, os motoristas dormem, né? Eles chamam lá, naquela época chamavam de carros sonâmbulos. O mestre escreve assim, na página 17, ele escreve assim: fatos semelhantes a isso sucedem com o nosso corpo e com o nosso espírito. De acordo com as pesquisas dos psicólogos da época, ele escreve assim: o nosso estado mental nos 10 minutos que precedem o sono é bastante importante, pois toda a atividade da nossa mente continua avançando sem parar na direção em que deixamos ajustado. Ou seja, lá, sabe aquela tal da mente do hábito? A gente está pensando, a gente
está fixado em algum problema, eu tenho que entregar um projeto amanhã, minha relação não está bacana, acabei de discutir agora há pouco no jantar com o filho, com a esposa, com o marido, e você fica com aquela coisa tensa e vai para a cama com isso. Por isso que ele fala assim, é importante que nós, 10 minutos antes, a gente consiga ter uma serenidade, né? Porque ele fala assim, a nossa mente continua avançando sem parar na direção em que deixamos ajustada, mesmo depois de a mente superficial estar completamente adormecida. Se aplicarmos esse princípio, poderemos fazer uma afinação da nossa mente, né? E aí ele fala que se a gente pensar que a mente trabalha, né, só quando estamos despertos, é um engano. Mesmo nesse sono superficial, a mente continua trabalhando. Ou seja, você, em vez de ter um sono restaurador, calmo, tranquilo, você passa a ter um sono pesado, aflito, né? Ele coloca aqui que a mente desperta mal equivale a 5% da atividade global, né? Ele fala, mudar a direção da mente, da tendência, de acordo com a necessidade, é essa função de 5%. Ou seja, a gente usa esse 5% para serenar, sossegar, baixar a adrenalina, baixar, né, a tensão, serenar, calmo, tranquilo. Aí vem todas as técnicas de respiração, de mentalização e tudo mais, para a gente dar um direcionamento mais ameno, sereno, calmo, para a gente ter um sono tranquilo, né? Por isso que ele fala que essa mente desperta é o piloto que dirige a mente global para a gente ter um sono tranquilo, ok? Porque ele ainda, pesando, antes de eu sei que você quer passar também para a diretora Maritza, ele, só para concluir, ele fala assim, bom sono não significa apenas o sono profundo, é necessário que seja um sono na qual a atividade criadora da mente prossiga, mesmo durante o sono profundo, na direção correta, ou seja, alegre, evolutivo, positivo. A gente reduz essa tensão, dá esse direcionamento, a gente tem um sono bacana. Nossa, muito bom, preletor, muito bom. Que excelentes contribuições, né? Dentro do ensinamento da Seiichi Noye, veja bem, né? O preletor trouxe aqui o livro, a referência do livro A Verdade da Vida, volume 8, né? Que são palavras lá de 1962, ou seja, há 62 anos foram escritas essas orientações, né? E por incrível que pareça, são orientações que cabem nos dias de hoje, acrescentando aí a questão, por exemplo, que o preletor já trouxe, né? O uso da tela. Há, inclusive, recomendações de que a gente deve desligar de telas 2 horas antes de dormir, né? Porque isso faz com que a mente se direcione calmamente para este momento de um sono profundo, né? E talvez isso também seja um dos motivos que atrapalhe o sono ou provoque a insônia em muitas pessoas nos dias de hoje, né? E claro, nosso Sagrado Mestre também orienta, né, a praticarmos a meditação Shinsokan antes de dormirmos, né? Preletora Maritza, aproveitando aqui, né, em relação a essa questão do sono tranquilo, ou do que pode atrapalhar este sono mais profundo, restaurador, gostaria de trazer contribuições aqui nessa pergunta? Uma coisa interessante, assim, né, além do que o preletor Fernando falou até agora, é que o mestre fala que a questão do se sentir cansado, né, que às vezes o que acontece, como eu não tenho um sono reparador no sentido de muitas horas, ou às vezes eu não me sinto com um sono mais acolhedor, eu às vezes me sinto cansado, e isso acaba que contribui para que eu não consiga dormir mesmo assim. Então, às vezes, a questão do se sentir revigorado, independente da quantidade, né? Eu acredito que depois a gente fale um pouquinho sobre isso, mas que a questão do cansaço também é importante se atrelar para que as indicações que o preletor Fernando trouxe, né, da serenidade, da importância de tirar um pouco dos temores e da inquietação, ele sirva também para o sentido de beleza, né? Eu tive um tempo para isso, mas que esse sono seja reparador, independente do quanto ou de como eu estou me direcionando a ele. Nossa, excelente a sua colocação, né? Porque isso, às vezes, nos instala, né, uma seguinte reflexão. Há muitas pessoas e recomendações médicas que dizem que nós devemos ter pelo menos 8 horas de sono por noite, né?
E quando nós estamos com demandas, tarefas, né, atividades, enfim, levamos uma vida ou temos hábitos em que não conseguimos cumprir essas 8 horas de sono recomendadas, né, seja fisiologicamente, psicologicamente, enfim, né, por muitos médicos, essa falta deste tempo mínimo de sono, isso pode prejudicar a própria qualidade de sono ou então pode atrapalhar o nosso crescimento espiritual? Então, como eu estava falando em relação ao cansaço, né, o mestre fala que, que a gente não deve se preocupar com esse tempo de sono. Né? Então, a questão das 8 horas indicadas, muitas vezes, faz que a gente, dependendo do dia, assim, eu digo muito por mim, porque eu sou uma pessoa que gosta muito acabo fazendo muitas coisas no meu dia a dia, e às vezes o dia passa, né? Então, às vezes eu fico até um pouquinho mais tarde, eu acordo um pouquinho mais cedo para as minhas horas matinais. Aí, quando se a pessoa ela acredita realmente, não, eu preciso dessas 8 horas de sono, se eu não tiver essas 8 horas, eu vou me sentir mal durante o dia. Essa crença, esse cansaço que vai gerar a partir dessa crença vai fazer com que realmente eu precise de mais sono, de mais tempo para me dedicar a isso, né? Mas esse cansaço que a gente acaba gerando, ele diminui a nossa força vital, que é o que o mestre fala. Ele fala que o que faz com que nós possamos alcançar mais a qualidade do nosso tempo é a questão da nossa força vital. Então, para aumentar a nossa força vital, o que a gente precisa? É o entendimento de que o homem ele não é esse corpo carnal, né? Que não é essa limitação de corpo, mas que eu sou um ser de infinitas possibilidades. Então, quanto mais eu acredito que o meu corpo, a minha alma é ser infinitamente grandioso, é um ser de infinitas possibilidades, mais fácil eu consigo transcender esse movimento, né? E não quer dizer que um ou outro dia que eu realmente estenda um pouquinho as minhas atividades ou que eu acorde um pouquinho mais cedo para fazer mais atividades, não quer dizer que vai ter um problema na questão dessa falta de sono, né? Então, vai muito mais da nossa crença e dessa crença nos levar à preocupação e ao cansaço, que acaba diminuindo a nossa força vital, no caso. Então, é necessário, né, como nós, bem falou a preletora Maritza, nós não somos esse comércio, fala, nós não somos essa matéria. E eu ultimamente, né, eu venho falando muito que tudo é um exercício, né, para a gente, eu até brinco, né, quem frequenta a academia, não é o meu caso, preciso fazer, mas não é o meu caso, então a pessoa se começa a treinar para levantar um peso X lá de 10, 15, 20, 30 quilos, ou fazer lá, né, um exercício de tracionar lá um peso, ele não começa com 30, 40, ele começa com 1 quilo, com 2 quilos, com o peso só da barra, depois ele vai, a mesma coisa o nosso exercício. Se a gente não se propor a ter um sono menor, né, nessa vida moderna, como falou a Maritza, cheia de atividades, cursos, de entendimento, de trabalho, prestação de serviço para tudo quanto é canto, você acaba tendo 1, 2, 3 trabalhos ou serviços, seja lá o que for, você precisa de mais tempo, só que mais tempo não tem 26 horas no dia, né? Não tem 27 horas no dia, você tem 24. Aí você vai diminuir sua hora de sono e você precisa ter esse sono tranquilo. É óbvio, se você está habituado a dormir 7 ou 8 horas, aí a sua demanda começa a acarretar que você precisa dormir 6, nos primeiros dias, semanas, você vai ter dificuldade. Mas só que nós não somos esse ser material, nós não somos essa matéria, nós somos um ser espiritual que habita o corpo, né? E a nossa mente dá o direcionamento. É fácil, Pedro? Não, mas é um desafio que você consegue superar. Começa a dormir menos, você vai, obviamente, dormir mais cedo, acordar mais cedo, dormir mais tarde, acordar mais cedo, você vai reduzir para 5, para 6, para 7 horas, de 7 para 8, de 8 para 7, 7 para 6, 6 para 5, mas você vai treinando isso, você vence isso, né? Mas para ter esse sono de qualidade, você precisa ter esse direcionamento mental, né? Antes de dormir, saber que você vai ter e dar a demanda, vou ter 5 horas, 6 horas de sono saudável, revigorante, né? Que é o que o mestre fala, quando a nossa mente, né? A nossa mente, ela está além do corpo carnal.
né? E como ela está dentro do corpo canal, a gente institui isso e determina isso, né? Saúde, a nossa força vital, ela vai diminuir se a gente tiver, como bem fala a Marisa, um sono de má qualidade. Mas se a gente mandar essa demanda, a gente vai começar a ter uns 5, o mestre fala, o mestre dormia lá 3, 4, 5 horas e rezava, e fazia, escrevia o tanto de livros que ele escreveu, o tanto que ele trabalhava, porque a mente dele já não sentia falta do sono. Agora, se eu já sei que hoje eu trabalhei mais, tive que estudar, fazer um trabalho, demandar um projeto, eu vou dormir, vou falar, ai, eu não vou ter as minhas 7 horas de sono, não vou ter minhas vezes, vou ter um dia, amanhã o dia vai ser pesado, você já demandou. E aí o universo vai te responder. Então, é um desafio de a gente ter essa demanda, né, dessa determinação que, como ser espiritual, nós superamos a matéria, não somos vítima dela, ao contrário, a gente é o senhor dela, e a gente passa a ter. Por isso, passa a ter qualidade de sono quando a gente tem esses minutos antes de dormir, se relaxar, e seja lá se for 5 ou 6 horas ou 4 horas, você vai ter um sono extremamente revigorante, porque você vai estar conectado, né, com Deus, com a vida espiritual, a grande força vital que rege isso tudo. Então, a gente começa a mudar o nosso padrão mental, né? E aí a gente consegue ter isso, ter um dia produtivo no dia seguinte, né? Perfeito, preletor. Nossa, quantas dicas e informações preciosas para os amigos que nos acompanham aqui, né? Para melhorar a sua qualidade de sono, caso você perceba, né? Como disse a Maritza, como disse o preletor Fernando, né? Caso você perceba que não está se sentindo vivificado o suficiente ao acordar, né? Qual é o motivo que está levando você a não ter este sono restaurador, né? E aqui já tivemos algumas dicas preciosas para isso. E hoje nós sabemos que muitas pessoas são acometidas por algumas doenças, né, como depressão, ansiedade, né, ou então o tipo de alimentação, ou mesmo o ambiente em que nós vivemos, as pessoas com que convivemos, a maneira como nos portamos mentalmente diante disso tudo. Isso pode muitas vezes ocasionar uma situação de insônia, aquela perda de sono em que a pessoa não consegue mais voltar a ter aquele seu sono profundo, ou mesmo chega no momento da noite, na hora em que costumava dormir, e o sono simplesmente vai embora, né? Ou seja, o que nós podemos fazer, né, para reordenar, reequilibrar a nossa postura mental, né, como nós já aprendemos através da Seichonoye, para que a gente tenha esse equilíbrio e essa tranquilidade para realmente entrar num sono, né, ter esse desejo de dormir e ter um sono restaurador. Preletora Maritza, poderia trazer para nós alguma contribuição nesse sentido? Sim, com certeza. Então, quando a gente começou a falar, né, antes de conversar, de começar a nossa conversa, a preletora Viviane, ela trouxe uma oração sobre o vencimento dos obstáculos. E ela fala assim, que a nossa alma, quando a circunstância é adversa, faz reflexões, se desenvolve e evolui. Então, muitas vezes, quando a gente está na questão da depressão, da ansiedade, né, e que muitas vezes leva a uma insônia, é importante que, nesse movimento, possamos refletir, né, e trazer que ao sentido de que o claro e o escuro são oportunidades para o nosso crescimento. Então, se nesse momento a vida está um pouco mais escura, o que eu posso aprender? O que esse movimento do escuro pode trazer de crescimento e de evolução para a minha vida? Né? Então, na Seichonoye, a gente fala que o mal, né, em sua originária existência, ela não existe. Então, se eu não tenho o mal como existência verdadeira, então, uma coisa que eu sempre falo, né, eu gosto muito de trazer, é sobre a questão do o temor, né? O temor, ele é como se fosse uma linha, né? Se a gente trouxesse uma linha, numa ponta a gente tem o temor, na outra ponta a gente tem a fé e a crença, né? Então, é como se quanto mais temor eu tenho, menos fé eu tenho juntamente. E quanto mais fé eu tenho, menos temor e menos medo eu também tenho. Então, quando eu faço, eu entendo que nesse momento talvez eu esteja no movimento escuro, mas eu posso fazer com que esse escuro clareie de certa forma através da minha crença e da minha fé.
esse movimento de temor, ele diminui, né? Então, uma mentalização que eu gosto muito de trazer é a questão do entrego o meu caminho ao Senhor, confio nele e sei que ele tudo fará. Porque é o movimento que eu entrego o meu caminho, que não é meu, mas para Deus, naturalmente, as coisas vão melhorando, né? Então, uma das coisas que faz com que eu durma melhor é manter uma mente alegre, que já foi falado aqui, né? Então, para que eu possa manter essa mente alegre antes de dormir e ter um estado mental mais positivo, eu preciso entender o porquê que eu estou passando por esse movimento escuro e como que eu posso clarear. E outra mentalização que o mestre fala ali no livro Guia para uma Vida Feliz é sobre a vida de Deus flui para o meu interior e enquanto durmo eu recebo saúde, felicidade e sabedoria infinitas. Vou repetir. A vida de Deus flui para o meu interior e enquanto eu durmo recebo saúde, felicidade e sabedoria infinitas. E outra mentalização que também pode ser feita é: ó Deus, flui para o meu interior e preenchei-me. Essa é bem simples. Ó Deus, flui para o meu interior e preenchei-me, né? Para que eu possa sair do temor, eu preciso reforçar a minha fé, eu preciso reforçar a minha crença, eu preciso entender que esse movimento que talvez esteja escuro, eu esteja pensando muito do futuro que não chegou, né, através da ansiedade, eu preciso reforçar minha mente para Deus, para que eu possa clarear mais e deixar ele mais alegre. Passar ali pro... Muito bom, preletora. Que bom, você já trouxe 2 mentalizações aqui para os amigos, né? Que depois podem voltar, retroceder o vídeo aqui, pegar, anotar essas mentalizações também, pegar o livro que você citou aqui também, né? E falando nessa questão de mentalização, né? O poder do nosso pensamento. Isso certamente influencia muito a qualidade do nosso sono. E aí eu gostaria de perguntar ao preletor Fernando aqui, nosso querido Fernandão, como carinhosamente chamamos, né? Qual o peso que a nossa postura mental tem para essa nossa qualidade de sono e para que, de fato, a gente tenha um sono tranquilo todas as noites, sem que as preocupações, a ansiedade, né? Como disse a preletora Maritza, muitas vezes a preocupação é justamente a falta de viver o agora, né? E isso muitas vezes ocasiona a falta de um sono tranquilo. E qual o peso que tem o nosso pensamento, a nossa postura mental, para que isso se materialize? O mestre até, nos estudos que a gente fez, ele coloca ali uma situação de que foi feita uma experiência, né? Colocar uma pessoa na horizontal, e ela ficou lá com tanta preocupação, pensando fixamente que o peso da cabeça dele, né? Pesou um pouco mais, né? Mas obviamente que não é o peso do pensamento, né? É o afluxo de sangue que vai ali no cérebro e acaba pesando um pouco mais, né? Mas isso demonstra o quanto que o pensamento ele é importante no nosso direcionamento, não só na questão do sono, mas no nosso dia a dia, nos nossos projetos pessoais, as coisas que a gente quer para a nossa vida. O pensamento cria, o pensamento dá forma à medida que a gente vai fixando isso. Mas eu queria dividir essa questão do pensamento. Mestre, voltando lá no nosso querido Verdade da Vida, volume 8 aqui, o mestre, nessa questão do peso do pensamento, ele faz uma analogia aqui com um camelo, né? É muito legal isso. Eu vou até dividir com vocês aqui, na minha edição está na página 18, tá? No capítulo 1, ele coloca assim: a maioria das pessoas leva para o seu leito, para a sua cama, agitação porque passou durante o trabalho. Insatisfações diversas, raiva, mente aturdida, mágoas, ressentimento e tudo mais. Aí ele coloca assim: tais pessoas assemelham-se aos camelos que dormem com a carga nas costas e estão prejudicando seriamente o nosso sono tranquilo, a sua saúde e o seu caráter. Ou seja, esse sono prejudica tudo, né? Aí ele coloca assim: como a nossa mente não é camelo, olha que bacana, né? A gente, de repente, se vê feito um camelo carregado de coisas no lombo, nas costas, e vai para a cama e fica pensando coisas, né? Fica pensando como é que eu vou resolver amanhã e não vive o seu relaxamento do agora para poder ter uma manhã saudável. Ele escreve assim: como a nossa mente não é camelo, devemos descarregá-la antes de dormir, né? São os pensamentos, né?
Se dormirmos com a mente carregada de pesados fardos, além de tornar inútil o nosso sono, que era justamente, né, para recobrar nossas forças, no dia seguinte estaremos mais abatidos do que a noite anterior. Ou seja, na tua mente a gente quer descansar pela energia. Mas dependendo do tamanho da carga que você carrega com os seus pensamentos para a tua mente, você acorda mais pesado, acorda mais sofrido, mais doente. E para quem tem preocupações aí com olheiros, com estética e tudo mais, ele discorre aqui uma coisa muito bacana. Quem olha no espelho todas as manhãs deve saber, em tais ocasiões, se o seu sono, né, apresentou, né, qualidade ou não, porque apresenta mais olheiras e rugas que no dia anterior. Tem gente que torra uma grana pesadão com harmonização facial, com cremes, com isso e com aquilo, e é só ter um soninho bom e está resolvido a coisa, né? E aí ele continua aqui. Uma pessoa, mesmo dedicando-se a vários trabalhos árduos, né, que é a nossa demanda hoje, na nossa vida moderna, é isso, é acúmulo de funções, né? Vocês meninas, então, tem mais, né? Porque tem a questão da família, tem a questão de mãe, tem a questão do trabalho, tem a questão, né? É muito mais sobrecarregada, né? No sentido de ter um monte de funções aí. Os homens também têm, mas a gente tem uma coisa mais... Graças a Deus, a gente está mudando essa coisa, né? De a gente valorizar, no sentido de agradecer o tamanho, né, da importância do trabalho, né, feminino aí, mas a gente tem uma coisa mais acomodada, a gente tem aquela coisa, quem é da minha geração, tem aquela de só trabalhar, né? E ao contrário, né? Você chega em casa, você tem um monte de coisa para você, tem filhos, e hoje é tudo compartilhado, a família toda, mulheres, homens e tudo mais, é bacana. Então, as demandas são maiores, né? Ainda mais se você se propor a está sempre se atualizando, estudando, então demanda muita coisa. Aí o médico escreve assim, uma pessoa mesmo dedicando-se a vários trabalhos árduos durante o dia, não emagrece tão visivelmente, nem fica com olheiras, porque a atividade da mente atua sobre o trabalho, agindo em pouca proporção sobre si. Mas se a pessoa adormecer sem se acalmar, a mente que até esse momento estava atuando agressivamente para, né, para acessar essa atividade voltada ao exterior, ela começa a investir no interior e acelerar a mudança, ou seja, em vez de você ficar só acelerado externamente, você interiormente também continua, né, acelerado, sem mudar a direção da sua mente. Assim, ela desgasta o corpo canal, fazendo com que os olhos fiquem visivelmente cavados, né, com bolsas e tudo mais, e aumenta as rugas e, de modo semelhante, torna o próprio caráter mais agressivo. Quem dorme mal, sabe aquela que a pessoa vai para o trabalho amargurada e fala, bom dia, só se for para você. Sabe aquilo assim? A pessoa já chega no trabalho descarregando. Se ela tiver cargo de liderança, tiver uns coitados de baixo, esses coitados vão ser coitados mesmo, né? Porque ela vai maltratar, né? Aquela coisa esquisita, né? Por isso que ele fala assim, né? No nosso caso, a gente tem um sono tranquilão, né? No sentido de 10 minutos antes, 15 minutos antes, fazer a sua higiene mental, né? Ele fala assim, a maioria das pessoas lava o corpo carnal antes de dormir para tirar a sujeira, mas são poucas as pessoas, e é isso que o nosso bate-papo de hoje, o nosso diálogo hoje está propondo, né? São poucas as pessoas que retiram com o banho mental as sujeiras da mente, o que é para a evolução da humanidade. Ou seja, a gente evolui, porque o mestre fala aqui, as crianças crescem muito mais enquanto estão dormindo. E aí ele vem no sentido inverso. A senilidade também abrevia, bem mais rápido, quem não consegue ter um sono tranquilo, não faz essa higiene mental, leva esse peso de pensamentos, de preocupações, de mágoas, de ressentimento, de inveja, ciúme, tudo aquilo que é nocivo e leva. Ai, ele brigou comigo, ela brigou comigo, o meu chefe não me valoriza, eu tenho que entregar um trabalho, aquelas coisas, aquelas mazelas todas, que ele não tem que levar. Por isso que é legal fazer, como o mestre fala, a sua higiene mental. E como é que faz a sua higiene mental? Corrigindo os pensamentos. E, obviamente, né, nossa base, o nosso segmento, uma delas, né, que é justamente a meditação um Shin Sokan, onde você serena a sua mente, se conecta com Deus, visualiza um sono tranquilo, visualiza o seu dia seguinte sereno, andando, caminhando, de forma harmônica, tudo se realizando de forma saudável, conectado a esse ensinamento sagrado que é, né, proposto aqui pelo nosso Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, mas principalmente conectando com o divino, né, com a vida de filho de Deus dignos que nós somos, merecemos, a gente precisa ajudar a tudo isso se manifestar, sempre com as práticas, seja como, né, algumas meditações, como
a Marisa acabou de colocar, seja com a prática do Shinsokan, ou comece por aqui para você ter leituras de livros sagrados. Eu vou colocar uma coisinha, eu sei que eu estou me estendendo, o tempinho está indo, aconteceu comigo o ano passado. Foi um período assim, sabe aquela coisa de quando cai, tem uma tragédia que é tudo que se junta para acontecer, né? Aquela tragédia, tudo é perfeito para dar errado. Então eu estava numa situação assim, aflita, pessoal, emocional, até mesmo espiritual, já mesmo sendo preletor na época, começo do ano passado. E com um monte de situações de trabalho e financeiras acontecendo, enfim. Teve uma noite que eu não conseguia dormir. Eu ficava rolando para lá, para cá, rolando para cá, brigava com o travesseiro, enroscava o lençol, conseguia arrancar, tanto que me virei na cama e falei, não, como eu falo, como preletor, a gente faz o quê? Sai da cama, vamos ler alguma coisa, né? Da Seichonoye, uma coisa sagrada, para baixar a tensão, porque eu estava inconformado com uma série de situações, e aí, né? Como ainda somos seres humanos, as minhas vulnerabilidades se manifestaram naquela madrugada. E eu fui lá e falei, deixa eu catar um livro aqui. Fui na estante, puxei e veio o volume 7. A hora que eu abri o volume 7, lá na barra da página 53, estava lá, não humilhe-se a si mesmo. Não humilhe a si mesmo. Um filho de Deus digno não humilha a si mesmo. E é o que eu estava fazendo. Eu estava me açoitando mentalmente, querendo resolver na cama coisas que eu devia resolver no dia seguinte e, pô, iam demorar semanas para serem resolvidas. E eu, aflito, agoniado, não... E aí eu comecei a brigar comigo, por que eu não estava conseguindo dormir? Mesmo tendo feito uma oração, e obviamente que essa oração foi mal feita, só foi para constar, não foi uma oração concentrada, né? Aflito. Aí saí da cama, conclusão. Aí li as obras sagradas. Li lá mais 2, 3 livros, né? Até eu brinquei, né? Uma das vezes que eu contei isso aí no ciclo de estudos que a gente orienta, brinquei como se fosse com um livro, me deu um safanões assim, para despertar. E aí eu serenei a mente. Aí baixei a adrenalina, baixei a angústia foi eliminado, a aflição eliminada. E aí eu consegui voltar para a cama depois de 1 hora e tal. Aí eu consegui lá ter mais 2 horinhas sereno e tranquilo. Ou seja, é isso. A gente não é legal porque isso é vida prática, não é teoria. Não é uma coisa que você fica delirando e não acontece. Não. Não é nós, vocês, né, Marisa, você, Ellen, sabe, são predetoras também, o quanto que é, não difícil, desafiador para a gente também, né? Que a gente tem que alinhar o texto com a prática, né? A gente tem que ir o texto que a gente prega conosco. Então, foi uma situação assim bacana, dessa de eu não consegui dormir porque eu estava parecendo esse camelo, que o mestre fala aqui no livro, levei todo o peso do dia, daquela situação para dentro do sono. Dentro do sono, não, né? Para a noite e não conseguia dormir. Ou seja, é necessário, sim, fazer essa higienização do sono todo dia. Não vai rolar ruga, não vai rolar olheiras, você vai ter uma vida melhor, porque você vai vir, né? Vai ter ideias para resolver tudo isso. Quando você está aflito, você está trancado, fechado, pesado. Falei demais, né? Toca aí. Imagina, preletor, que maravilhoso. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência pessoal, né? Isso faz com que os amigos que estão nos acompanhando também percebam o quanto, como você já disse, a Seichonoye é vida prática. É viver o ensinamento, é viver aquilo que se lê, se estuda, né? Porque senão não faz sentido. O intelecto, apenas pelo intelecto, né? Ele não faz vivificar toda essa verdade que está no ensinamento da Seichonoye. E você falou muito da meditação Shinsokan também, né? Trazendo já a referência aí do livro A Verdade da Vida, volume 8, né? E é muito interessante porque a meditação Shinsokan, como uma das práticas básicas, né, da Seichonoye, dos que praticam o ensinamento da Seichonoye, ela nos traz um bem viver em muitos sentidos. Em muitos sentidos, inclusive esse benefício de ter um sono tranquilo, né? E sabemos que não apenas a parte mental, mas também o nosso corpo e o nosso espírito precisam estar alinhados, né, equilibrados e com esta serenidade para que este sono também seja tranquilo. Eu costumo brincar, o preletor Fernando falou aqui, né? Basta ter um sono repousante, restaurador, que você não tem ruga, você não tem olheiras, né? E eu costumo muito brincar em algumas vezes que eu pratico todos os dias o Shinsokkreme, né? Uso o Shinsokreme, que nada mais é do que praticar a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, pela manhã e pela noite, pelo menos, justamente para ter
esse restauro não apenas mental, não somente espiritual, mas também uma restauração física, né? E a mente, o corpo e o espírito precisam estar equilibrados e alinhados nesse sentido, para que o nosso sono seja restaurador, repousante, enfim, tranquilo, né? E aí gostaria de perguntar aqui para a preletora Maritza, né? Nós já falamos aqui da meditação Shinsokan, mas sendo uma das práticas básicas do ensinamento da Seiichi no Ie, como que essa meditação em si pode auxiliar os amigos que nos acompanham a ter este sono tranquilo? Na verdade, o preletor Fernando ele falou algumas coisas muito interessantes, né? Então, ele trouxe a questão da higiene mental, né? Da limpeza da nossa sujeira, que às vezes a gente vai guardando, né? Diariamente, e ele falou também da questão da aflição que ele passou quando ele estava num processo um pouco difícil da vida dele. Então, a meditação Shinsokan, ela vai fazer com que eu eleve os meus pensamentos, me una com Deus, e através dessa elevação espiritual eu faça essa limpeza e faça também a questão de serenar a minha mente. Então, quando o mestre fala que mentalizar significa formular palavras em pensamento e gravá-las firmemente, quando eu faço a meditação Shinsokan, eu trago esse pensamento e gravo firmemente para que eu tenha a motivação necessária para que no dia seguinte, né, na minha meditação do dia, né, quando eu faço de manhã, eu tenho um dia mais tranquilo, mais sereno durante a noite, para que eu possa fazer essa higiene mental e para que eu possa tranquilizar o meu coração, porque de preocupação e de aflição, o professor Masaharu Taniguchi fala que não serve, né? Se tem alguma coisa que não serve para nada, é estar preocupados, né? Porque se você pegar assim, para que vai ajudar eu ficar preocupado? Para nada. Né? Só vai gerar uma aflição, que vai gerar uma preocupação maior e que vai gerar temor todas essas gerações de coisas negativas acaba dando um processo mais difícil para o sono, né? Eu não consigo dormir. Então, também é interessante falar que estamos falando do sono tranquilo para quem tem mais a questão da insônia, mas também existe o processo de pessoas que dormem demais, porque a realidade naquele momento não está de acordo com o que eu gostaria. Então, às vezes, a pessoa que dorme demais, ela também não está querendo acordar para a realidade do dia seguinte, porque realmente aquele movimento de dizer assim, ai meu Deus, eu vou acordar e vou encontrar aquele problema novamente, eu prefiro ficar aqui no meu sono e vou, às vezes até exagero nas 8 horas de sono. Então, a meditação Shinsokan, ela ajuda tanto para aquela pessoa que está ali sem conseguir dormir, quanto para aquela pessoa que está dormindo demais porque não quer enxergar o que vai acontecer no dia seguinte. Eu equilibre o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, me unindo a Deus e afinando a minha mente para que somente coisas boas comecem a acontecer no meu dia a dia. Nossa, excelente, preletora. Muito bem lembrado essa de quem dorme demais também, né? Afinal, não é só uma questão a ser pensada, não é somente a falta do sono, mas também o excesso do próprio sono, né? Muito bom o seu exemplo, muito obrigada, né? E falando sobre essa questão, você nos trouxe, né, a importância desses pensamentos, já falamos aqui também na nossa conversa, a importância dos pensamentos que antecedem o sono, né? Isso não deixa de ser uma postura mental. E existe uma postura mental adequada, correta, mais própria antes de dormir? O que nós devemos pensar, né, quando repousamos a cabeça no travesseiro, né? Quais os pensamentos nós devemos manter até entrar nesse estado de sono? Quando a gente fala de postura certa antes de dormir, voltando a falar, né? É uma postura na qual eu não gero conflitos, eu não busco as preocupações, né? Eu deixo a inquietação de lado, né? Então, a mente serena ela é muito importante e a mente serena ela vem quando eu me harmonizo com as coisas, né? Então essa harmonia eu vou trazer aqui no Comande Sua Vida com o Poder da Mente. Ela tem uma outra mentalização também muito legal, na qual o professor Masaharu Taniguchi ele fala, né? A mentalização é a seguinte: ao te repousares no teu leito,
nenhum temor sentirás. Ao te repousares no teu leito, terás um sono tranquilo. Agradeço a Deus por todo amor, paz e proteção. Então, entender que ao repousar no leito eu não vou sentir temor e eu vou ter um sono tranquilo agradecendo a Deus por esse amor, paz e proteção, vai fazer com que naturalmente eu manifeste essa mente serena, né? E outra coisa interessante é que às vezes não é nem a questão da inquietação, mas é a questão da irritação. As pessoas que são às vezes muito... eu lembro que eu tenho uma amiga minha que ela fala assim, ai Maritza, mas eu sou irritadinha mesmo. Eu sou assim. E aí eu falava assim, não, mas irritadinha não adianta, né? Porque a pessoa que ela é mais irritadiça, ou ela tem a predisposição a ficar irritada com qualquer coisa, acaba que você, muitas vezes, fique... se você não faz a meditação de Sokan noturna, você fica com essa irritação que te leva também a não ter um sono tranquilo, porque as pessoas irritadas, elas acabam explodindo de várias formas, e a forma de não ter um sono tranquilo também serve para as pessoas que são nesse momento, talvez manifestem um pouco mais a irritação. Então, serenamente, manifestar essa naturalidade e, se precisar, né, acalmar a mente, deixando a irritação de lado, as mentalizações ajudam bastante. Mas eu vou passar ali para o leitor Fernando, que eu tenho certeza que ele tem mais coisa aí para dar para nós. Não, assim, legal, Marisa. Legal, Marisa, você sempre colocasse as questões das mentalizações, que são práticas, são exercícios, né, mentais. Então, a gente usa a força da palavra, para direcionar a nossa mente, para fazer essa higienização. E tem gente que vai para um lado mais, entre aspas, fácil. Não é fácil porque a dor está nela. Então, para quem está fora, acho que, poxa, é fácil fazer. Eu tenho um amigo, um parceirão, que ele é diretor comercial de uma empresa, e ele toma medicamento para dormir, e eu não sei como que ele consegue tomar medicamento para acordar. Eu fico tentando imaginar se ele acorda para tomar medicamento para depois acordar de novo. Enfim, eu estou brincando, mas é uma coisa muito grave, né? Eu converso com ele, já dei sutras, livros, esse livro que você usou agora, né, dessa mentalização, né, de repousar do leito, o livro Comande Sua Vida Poderosamente, eu dei para esse meu amigo, né, e para ele ler, mas só que assim, né, é óbvio, se ele vai usar a medicação, e tem que usar nesse caso, né, para resolver emergencialmente, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um acompanhamento da mente dele, direcionando para, com o tempo, inverter o processo, ele dormir por si só e largar a medicação, né? E ele toma várias medicações durante o dia, mas toma para deitar, para dormir, é um sono forçado, não é um sono legal, não é um sono, né, que vai te revigorar, né? E eu falo para ele, fulano, pô, já parceiro, vai lá, tem que fazer essa oração, tem que fazer essa mentalização, começa... não, aí faz um dia, faz outro e não tem constância. Como eu falei lá atrás, é um exercício de todos os dias, de todos os dias. A mentalização, não adianta você fazer mentalização um dia e não fazer outro. O mestre até brinca aqui no livro, né? É como se você fosse lustrar um corredor, né? Você passa lá uma camada qualquer para lustrar o corredor, mas ele não vai ficar brilhante, ele vai ficar brilhante de tantos e tantos dias. Você passar essa camada e começar a brilhar, o piso vai ficar brilhante. Não adianta lavar uma vez só, todo dia lavar e todo dia dar a polida. E, né, a questão de você trabalhar esse exercício diário, de você dormir, né? O mestre fala no livro que a gente tem explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, na página 25, ele fala: quanto menos tempo se tem para dormir, mais necessária é a prática da meditação Shinsokan. E ele escreve aqui: praticando a meditação Shinsokan durante 15 minutos antes de adormecer, dormiremos de modo mais profundo e renunciaremos a várias horas de sono. Você, quando tem, lá atrás, quando a gente falou, né, da mente desperta, corrige essa mente global e você direciona, né, o que você, né, como ele está falando aqui, ó, durante 15 minutos você abre mão de mais horas você abre mão de mais horas de sono, porque, como bem falou para a leitora, tem gente que dorme demais para fugir dos problemas mesmo, né? Quanto mais eu durmo, menos eu vou encarar, menos eu vou sofrer, então eu vou fugir mais, né?
assim como muitas pessoas ficam, né, nas telas, sejam, né, do celular, do note, ou mesmo da TV, né, lá nos nossos YouTubes queridos, e vão até de madrugada para fugir do pensamento, aí acaba dormindo um pouco para acordar, e aí acaba tendo um sono totalmente, aliás, indo direto ao ponto, acaba não tendo sono, né? Ele só descansa um pouquinho lá, mas sono mesmo restaurando não tem. E o mestre, portanto, quanto menos tempo tivermos para dormir, maior será a necessidade de praticarmos a meditação. Tio Socan escreve. Quem alega não ter tempo para praticá-la está dando demasiada importância ao tempo do sono. Aí ele corrobora com o que a Marisa falou, dormir durante muitas horas nem sempre é positivo para a saúde. Ou seja, tem que ter a mentalização para você baixar. Quando você faz a sua respiração dentro da meditação, né, você baixa a adrenalina, você visualiza um sono tranquilo, você já contempla, né, a sua restauração, contempla a sua saudabilidade de ter um dia pós esse sono revigorante, restaurador, produtivo, sadio, né, fazendo e realizando as suas coisas de forma bastante harmoniosa com Deus. Os perrengues vão pintar, mas você vai estar fortalecido mentalmente e fisicamente para superar esses desafios do dia a dia. É isso, Ellen. Excelente, preletor. Nossa, eu acho que ficaríamos aqui mais uma hora, com certeza, com esse assunto, conversando, né? Mas os amigos aqui, os preletores, né, Fernando e Maritza, já trouxeram dicas, informações, mentalizações e experiências muito valiosas, que eu tenho certeza que os amigos que nos acompanham, colocando em prática, vivenciando o ensinamento da Seichonoye, terão sempre um sono tranquilo e restaurador todas as noites, né? Sem necessidade de recorrer a outros artifícios, porque a vida, né, que pulsa dentro de nós já é perfeita. E eu gostaria, para finalizarmos, então, né, que a preletora Maritza agora deixasse algumas palavras para os amigos que nos acompanham e depois o preletor Fernando também. Legal. Na verdade, eu só queria frisar uma coisa que foi falada e que também é bem importante, na questão de, em relação aos medicamentos, a Seichonoye não é contra os medicamentos, Sim. né? Só que o que a gente frisa em relação a isso não é que não pode usar medicamentos ou é uma coisa ruim usar medicamentos, mas o que vai acontecer, ou a tendência natural, quando a gente utiliza esse tipo de recurso, é que se a gente não resolve o problema central, a origem do porquê que a gente está nessa questão de estar inquieto ou estar aflito, e se a gente só usa o recurso material da medicação, se eu não resolver essa ideia origem, essa questão original que eu preciso resolver, a tendência é ou eu pego remédios cada vez mais fortes, ou acabo extravasando de uma outra forma em alguma outra questão da minha vida. Então, quanto mais rápido eu centralizar o meu eu em resolver o que me inquieta, o que me aflige, mais fácil, mais naturalmente eu também vou deixar de utilizar os recursos de medicamentos, né? Então, para finalizar assim a minha fala, eu acredito que as mentalizações, né, são muito importantes, a meditação Shisokan é muito importante, mas que no fundo, qual que é o problema que mais nos aflige, qual que é a questão que nos deixa sem sono ou com sono demais, né, e que possamos nós enfrentar de cara, olhando no espelho e dizer assim, eu posso conseguir resolver essa questão, porque realmente eu, como filha de Deus, quanto mais atrelada a Deus, quanto mais manifestando essa fé, essa crença, mais fácil, mais rápido as coisas vão fluir para que os meus problemas se resolvam, ou para que as coisas que nos deixam sem sono ou com sono demais resolvam de uma forma natural. Acho que quanto mais naturalidade a gente leve para a nossa vida prática, mais naturalmente as coisas vão se resolvendo para que eu possa, assim, cada vez mais crescer e evoluir com essa questão também, como foi falado já antes, né? E eu gostaria de agradecer, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, preletora Maritza, pelas palavras. Tenho certeza que acolhe muitos amigos que nos acompanham. E agora, para sua despedida, preletor Fernando. Muito obrigado. Só para a gente concluir aqui, né? Já vai nas mensagens também. Obviamente, a gente falou,
tempo todo aqui do sono tranquilo, mas é legal também a gente ter um despertar bacana, para que a gente tenha um dia, né, um dia bacana, realizador, que a gente encara os desafios, mas com a mente também já tendo esse disciplinamento, esse direcionamento, vai contribuir para que a gente tenha um sono tranquilo, né? Por isso, no livro que a Maritza citou agora há pouco, Guia para uma Vida Feliz, na página 24, o mestre fala de manhã ao despertar. Ele escreve assim: de manhã logo ao despertar, sente-se na cama, junta as mãos em posição de oração e com os olhos fechados mentalize o seguinte, cerca de 20 vezes. Olha lá. Ah, mas 20 vezes, começa com 5, vai para 15, mas o objetivo é fazer 20 vezes, né? A mentalização, a vida de Deus flui em meu interior e me torna sadio. A sabedoria de Deus flui em meu interior e me orienta o dia inteiro. Por isso, tudo transcorre maravilhosamente bem. Ele escreve, então, mentalizar o quê? É você usar palavras, né, com força, com pensamento, até você gravá-las firmemente, né? Ou seja, pratique isso. Uma vez que você vai diminuir a sua hora de sono, quando você acordar, não sai batido, né? Ao contrário, senta lá da cama, se coloque em posição de oração, põe a mão justapostas e faça essa mentalização. A vida de Deus flui no meu interior e me torna sadio. A sabedoria de Deus flui no meu interior e me orienta o dia inteiro. Ou seja, isso ativa a circulação do sangue, né, que o mestre conclui, e nos torna sadios, ao mesmo tempo nos possibilita realizar tudo com êxito, orientados pela suprema sabedoria. Ou seja, o segredo de tudo está no direcionamento da mente, nas práticas, né, espirituais, leitura de livros sagrados, para você baixar a adrenalina. Pratique a meditação antes de dormir, 15 minutos antes. E depois faça essa mentalização, e depois faça tua rotina matinal, teus asseios, faça o teu Shinsokan, para você ter força espiritual para superar o desafio do corpo. O corpo vai te levar sempre para preguiça, sempre para me deixar quietinho, não mexe comigo. Mas a mente que direciona, começa fora esses 5% aí dessa mente desperta que vai arrastar, né, a nossa vida para que a gente consiga resolver os nossos desafios, superar os desafios e tudo aquilo que se apareça, né, à nossa frente, exigindo um pouco mais do nosso corpo. Mas é importante, cuida do corpo, cuida da mente, cuida do espírito, e aí todos nós cumprimos a nossa missão nessa vida e a gente consegue ter aí um destino feliz. Obrigado, gente, pela oportunidade. Maritza, prazerzaço dividir contigo essa tela. Ellen, parabéns aí por você mediar de forma tão correta, né? Bacana, centrada, equilibrada. Obrigado pela oportunidade. Gente, vamos ser felizes. Deus nos fez para isso, nos autorizou a nascer para isso. Toca a vida. Bom. Muito obrigada, preletor, pelas palavras. E olha que dica valiosa para finalizarmos essa conversa, né? Tão importante quanto direcionar a nossa mente antes de dormir, é também direcionar a nossa mente ao despertarmos, né? Então, muito obrigada, preletora Maritza, pelas valiosas palavras, informações, dicas, mentalizações. Preletor Fernando, muito obrigada também por compartilhar conosco, inclusive, a sua experiência pessoal, para que auxilie os amigos, né? E os amigos que nos acompanharam nesse programa percebam que nós podemos, sim, ter um sono cada vez mais tranquilo, sereno, repousante, restaurador, porque já somos filhos de Deus perfeitos, né? Muito obrigada a todos que nos acompanharam. Ativem as notificações, pois toda sexta-feira aqui no canal, às 20 horas, temos um conteúdo novo. Muito obrigada a todos, tenham sempre um sono tranquilo e repousante, e até um próximo programa Diálogos. Muito obrigada. Venha participar do maior evento espiritual da Seichonoye do Brasil. No dia 14 de abril de 2024, manifestaremos amor e gratidão aos nossos antepassados e entes queridos na 68ª festividade do Santuário Rosô do Brasil. Na mesma oportunidade, viveremos a 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, momento de orar pelas almas que não puderam ingressar na escola da vida terrena. Venha fazer parte de uma atmosfera de consagração para ler em voz alta e em conjunto com milhares de pessoas a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade em gratidão aos seus antepassados. Ao comparecer ou assistir na modalidade virtual e enviando os registros espirituais, você garante
que as almas dos seus entes queridos sejam convidadas para participar e receber as orações da festividade. Nos registros espirituais, escrevemos os sobrenomes das famílias, nomes de entes queridos já falecidos e de anjinho que não chegaram a nascer neste mundo, mas foram reconhecidos. Você encontra informações sobre como preenchê-los e explicações mais aprofundadas acessando a página da festividade do Santuário Rousseau dentro do portal da Seitonê do Brasil, sni.org.br. Lá, veja como preencher os 3 tipos de registros espirituais: almas dos antepassados da família, alma individual e sublime e abençoado anjo do reino de Deus. Uma vez no santuário, os nomes inscritos nos registros espirituais são consagrados e passam a receber 5 orações diárias com a leitura das sutras sagradas e cantos em louvor efetuadas por oficiantes por no mínimo 1 ano. Além de encontrar e poder preencher os registros espirituais nas sedes da Seitonê espalhadas pelo Brasil, agora você tem à disposição mais opções para efetuar as inscrições. Você pode preencher a relação dos nomes e enviar ou para o e-mail oficiosreligiosos@sni.org.br ou usando o número de WhatsApp 11 50 14 2246. Vale lembrar que desde o ano de 2022 você pode acompanhar uma vez por semana a transmissão ao vivo pelo YouTube da primeira das 5 orações diárias realizada no Santuário Rousseau toda quarta-feira às 6 horas da manhã. Participe! Aproveite para estreitar e renovar os laços espirituais com aqueles que são as raízes da sua vida. Envie os nomes, venha ou assista a transmissão ao vivo, unindo-se a milhares de pessoas de todo o Brasil e do mundo inteiro. 68ª Festividade do Santuário Rousseau do Brasil, 40ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, 14 de abril de 2024, presencialmente na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonê de Ibiúna e ao vivo pelo canal da Seitonê do Brasil no YouTube. Mais informações no website sni.org.br, acessando a aba Seitonê Doutrinário. Manifeste seu amor e gratidão aos seus antepassados e entes queridos ao preencher e enviar registros espirituais para o maior evento espiritual da Seitonê do Brasil. Muito obrigado!